Henker que vive duas vezes. Capítulo 312. O Rei do Submundo, 2. Capítulo 312 O Rei do Submundo, 2. Equipe. HH. Quintas-feiras. Yahiko, 300, 0, 12. Yon-Woo instintivamente abriu suas asas de fogo e voou para o céu. Um bando de fantasmas envolveu Yon-Woo para protegê-lo. No entanto. O que é isso? O deus gigante não tomou nenhuma atitude. Yon-Woo percebeu tardiamente que os olhos que antes estavam fixos nele não estavam focados. Ele também não sentiu nenhuma vida. O deus gigante em que ele estava já era um cadáver há muito tempo morto. Seu tamanho é tão. O cadáver estava deitado de lado, mas era tão alto que ele pensou que fosse uma crista. E seu comprimento parecia ser de dezenas de quilômetros. Os olhos brilhavam como o sol e a lua, e os pelos em sua carne e membros faziam com que parecesse uma floresta. Pelo que Yon-Woo sabia, mesmo os gigantes não eram tão grandes. Os gigantes eram considerados grandes se tivessem cerca de 20 metros de altura. Considerando que o último rei dos gigantes tinha 30 metros de altura, este ser não poderia ser chamado de gigante. É o cadáver de um titã, então o Tártaro está cheio desses seres? Informações sobre titãs e gigantes também não eram bem conhecidas na torre. Não havia muitos jogadores que conseguissem passar pelos 10 portões em primeiro lugar, e menos ainda conseguiam passar pela porta de bronze. Seu irmão também havia prometido a si mesmo entrar no Tártaro mais tarde. Ele não tinha ido lá pessoalmente. Não seria estranho que titãs e gigantes tivessem aparências estranhas. No final, eles eram deuses, que não podiam ser compreendidos pela lógica. Yon-Woo voou mais alto para examinar o cadáver com mais cuidado. Era também para procurar Kreltz, que ele havia perdido de vista ao entrar no portal. Ele é extremamente grande. Aqui também é estranho. Yon-Woo estalou a língua enquanto voava. Quanto mais alto ele subia, mais escuro ficava. Ele só foi capaz de ver por causa do fogo sagrado e de seus sentidos aguçados. O Tártaro era um abismo, cheio apenas de escuridão. Quando ele pensou que estava alto o suficiente, ele tentou liberar sua consciência. Bum! Bum! O chão de repente começou a tremer. Junto com isso, ele sentiu uma pressão intensa. Yon-Woo rapidamente recuperou sua consciência. Seu coração começou a bater forte dentro do peito. Seu instinto o avisou que ele estaria em perigo se revelasse sua consciência aqui. Em vez disso, ele escondeu sua presença tanto quanto possível e virou o corpo na outra direção. Mais uma vez, o mundo tremeu para cima e para baixo. Algo estava vindo em sua direção através da escuridão. À medida que se aproximava, Yon-Woo sentiu arrepios percorrerem suas costas. Uma presença comparável a Agares do 23º andar estava chegando. Athena olha para o mesmo ser que você é com olhos imóveis. Hermes olha para o mesmo ser que você em silêncio. Agares estala a língua. Ondon fica em silêncio. Os olhares dos deuses e demônios que usaram Yon-Woo como peça de xadrez ficaram em silêncio. Até Ondon, que não mostrava suas mensagens com frequência. Foi assim que a pressão do ser foi grande. Bum! Yon-Woo engoliu em seco. O deus gigante estava quase ao lado dele agora. Ele era menor que o cadáver do deus gigante morto abaixo, mas ainda tinha um tamanho robusto. Yon-Woo parecia uma mosca ao lado dele. Deve estar em algum lugar por aqui. O ser olhou em volta como se procurasse alguma coisa. Seus movimentos eram lentos por causa do tamanho de seu corpo. Demorou muito para ele virar o pescoço. Mas toda vez que o fazia, a atmosfera tremia e o calor que emanava de sua pele tornava difícil respirar. Yon-Woo sabia que o ser estava procurando por ele. Seus olhos eram familiares. Foi um dos olhares que ele teve enquanto passava pelos portões. Ele provavelmente apareceu aqui porque sabia que Yon-Woo tinha vindo. No entanto, ele apenas olhou em volta por um tempo e não conseguiu encontrar Yon-Woo. Como Yon-Woo era tão pequeno comparado a ele e escondia sua presença, não seria fácil encontrá-lo. No entanto, isso não foi um alívio para Yon-Woo. Se ele se movesse um pouco, era provável que o ser o descobrisse imediatamente. Ele não poderia ficar lá. Era apenas uma questão de tempo até que mais seres viessem procurá-lo. O que devo fazer? Devo atacar primeiro? Yon-Woo segurou e soltou Vigrid com hesitação. Ele sabia que seu ataque não teria nenhum efeito. Ainda assim, ele pensou que seria capaz de ganhar tempo. Ele pensou que seria melhor atacar e fugir do que ser um alvo fácil. Yon-Woo engoliu em seco e ativou seus olhos dracônicos. Ele podia ver algumas falhas. No entanto, eles eram quase inexistentes. Quanto mais próximo alguém estivesse da perfeição, maior seria o nível de sua existência. Foi difícil perceber as falhas de tal ser. Depois de inserir poder mágico em seus olhos dracônicos, ele foi capaz de ver um amontoado de falhas ao redor do seio direito do ser. Yon-Woo apertou Vigrid com mais força. Ele só teve uma chance. Ele precisava ativar todas as suas autoridades e atacar o ser instantaneamente. Se não, esse foi o fim. Seus olhos estavam vermelhos de ansiedade. Só então, ele pôde sentir o olhar do ser se voltar na direção oposta. Os olhos de Yon-Woo se arregalaram. Agora. De repente. Seu bastardo tolo. Open Speaking soou no ouvido de Yon-Woo. Seu corpo foi varrido para o lado. Suek. Foi então que o deus gigante se virou para olhar na direção de Yon-Woo.
Ele olhou em volta e murmurou para si mesmo. Eu me senti errado. O deus gigante estreitou os olhos e começou a andar novamente. Este lugar não deve ser isso. Ele já fugiu? Julgando que Yon-Woo não estava lá, o deus gigante desviou o olhar novamente e começou a se mover. Bum. Yon-Woo se levantou apenas quando os passos desapareceram. O ser era tão grande que demorou um pouco para que seus passos desaparecessem. Você tentou atacar um titã? Para ninguém menos que Persis. Aliás, seu bastardo imprudente. Aquele que resgatou Yon-Woo franziu o rosto ao perceber que não havia perigo. Você sabe como as coisas quase se tornaram complicadas por sua causa? Yon-Woo ficou em silêncio. Havia cerca de 10 pessoas no grupo ao seu redor. Todos eles eram guerreiros com armaduras e equipamentos de bronze. Cada uma de suas auras foi excelente. Aquele que parecia ser o comandante tinha até uma atmosfera divina ao seu redor. Diz Plutão. Diz Plutão era um grupo de guerreiros sob o comando de Hades que protegia o subterrâneo e detinha os titãs e gigantes que tentavam arrombar a porta de bronze. Eles podem parecer guerreiros comuns na superfície, mas cada um deles tinha um nível que poderia se igualar ao de um ser superior de nível inferior. Yon-Woo percebeu que havia sobrevivido graças a eles. O Persis de quem o comandante havia falado era um titã que simbolizava a destruição. Se Yon-Woo entrasse em conflito com ele, as coisas teriam ficado fora de controle. Ainda assim, é um alívio que você esteja seguro. Você está ferido em algum lugar? Só então, Kreltz saltou de trás de Diz Pluto e examinou Yon-Woo. Quando Yon-Woo assentiu, Kreltz suspirou de alívio. Parecia que ele havia sido descoberto e resgatado antes de Yon-Woo. O comandante confirmou que o deus gigante Persis havia partido mais uma vez e voltou-se para Yon-Woo. Era difícil dizer como ele era porque usava uma armadura, mas seus olhos eram intensos. De qualquer forma, não sei como você recebeu a ajuda do espírito que Sua Majestade deu ao Ciclope Brontes, mas você é parente dele, correto? Sim, está certo. Yon-Woo assentiu. Sua Majestade ordenou que eu levasse você até ele em segurança. No entanto, este é o território dos titãs. Se eles nos pegarem, estaremos perdidos, então siga-me com cuidado. Os olhos de Yon-Woo se arregalaram. Por Sua Majestade, você está falando sobre Hades? Parecia que o desaparecido Hades ainda estava no Tártaro. O comandante franziu a testa. Não fale o nome dele em vão, jogador. Ele tirou as mãos da torre já há algum tempo, mas ele não é alguém que vocês possam. Trouxe uma mensagem de Perséfone. Por favor, deixe-me conhecer Hades. De Lady Perséfone? O comandante estava prestes a ficar com raiva, mas fez uma pausa. Um jogador que veio a pedido da rainha. Nesse caso, ele precisava liderá-los da forma mais respeitosa possível. Ele parecia insatisfeito, mas não havia nada que pudesse fazer. O comandante virou-se rigidamente. De qualquer forma, me siga. Felizmente, parecia que as coisas iriam prosseguir sem problemas. Yon-Woo e Kreltz começaram a seguir Diz Pluto. O comandante se autodenominava Rei. Ele era o chefe do 19º Esquadrão dos 24 Corpos. Yon-Woo conhecia os nomes da maioria dos deuses e demônios, mas era um nome que ele nunca tinha ouvido antes. Suponho que isso faça sentido. A única coisa que se sabe sobre cada sociedade piedosa é quais deuses maiores a lideram. Obviamente, cada uma das sociedades, como Olympus, Asgard e Infernal compreendia muitos seres. As sociedades não apenas tinham deuses, mas também tinham deuses subordinados aos deuses e aos soldados abaixo deles. A escala do mundo superior era incrivelmente vasta. No entanto, na maioria dos casos, os seus nomes não eram conhecidos, ou não eram famosos, mesmo que os seus nomes fossem conhecidos. Foi porque eles não eram memoráveis o suficiente para os jogadores do mundo inferior. Rei era um desses seres. Ainda assim, por pertencer ao mundo celestial, ele também tinha uma santidade. Yon-Woo não conseguia imaginar o quão forte ele era. No entanto, ele é mais forte que Sezeunin? Pessoas que tinham santidade significavam que se tornaram sobrenaturais. Foi um pico que todos os mortais desejavam alcançar. Embora nenhum jogador tenha chegado tão longe, exceto Alforone, quando Yon-Woo comparou Rei ao Rei Marcial, ele não achou que Rei fosse mais forte. Claro, poderia ter sido porque Rei não havia liberado sua santidade ao seu redor, mas o Rei Marcial também não mostrou toda a sua força. Ele não usou todo o seu poder mesmo quando estava lutando contra a Rainha do Verão. Qual é exatamente o padrão de santidade? Não é algo que você pode ganhar só porque seu nível é mais alto? Os olhos de Yon-Woo se aprofundaram. Ou há algo impedindo você de conseguir isso? Yon-Woo continuou a andar enquanto ponderava sobre esses pensamentos. O que você está olhando? Rei sentiu o olhar de Yon-Woo sobre ele e se virou para olhar para ele. Não é nada. Yon-Woo balançou a cabeça com firmeza. Rei bufou e olhou para frente novamente. Vou dizer isso com antecedência, mas não gosto muito de vocês, jogadores. Os olhos de Yon-Woo se arregalaram. Posso saber por quê? Por quê? Existem muitas razões para isso. Este campo de batalha onde lutamos a vida inteira por nossas crenças é apenas um playground e campo de treinamento para vocês.
Yon-Woo fechou a boca. Parecia que ele estava falando sobre os jogadores que cruzaram para o Tártaro depois de passar pelos 10 portões. Eles vieram aqui para aprimorar suas habilidades, arriscando suas vidas. No entanto, isso foi apenas o que os jogadores pensaram. Como isso pareceria para aqueles que consideravam este lugar o campo de batalha de suas vidas? Só vocês pensam neste lugar como fácil. Mesmo o Olimpo no mundo celestial não ousa pensar isso. Todo mundo que vem aqui morre porque é fraco ou foge quando pensa que aprendeu algo que vale a pena. Como podemos gostar deles? Além disso, neste momento, cada soldado é importante para nós. Mas por sua causa, 10 de nós tivemos que vir para este lugar perigoso. Só saiba que não estou dizendo mais do que isso porque você é o mensageiro de Lady Perséfone e sabe onde está o Ciclope Brontes. Foi um aviso para ele não morrer inutilmente e conhecer seu lugar e permanecer abatido. Parecia que ele estava sendo rude porque chegou aqui primeiro, mas Yon-Woo podia sentir a amargura e a urgência por trás de suas palavras. A situação é tão ruim assim? Justamente quando os olhos de Yon-Woo se estabeleceram profundamente. Parar. Rei fez uma pausa repentina, usando o Open Speaking para a festa. Justamente quando Yon-Woo estava se perguntando o que estava acontecendo. Kwang. O chão em que estavam andando de repente desmoronou e um deus gigante apareceu. Eu encontrei você. Era o Titã Persis, que acabava de procurar por Yon-Woo. Ele sorriu maldosamente e estendeu a mão para onde Yon-Woo estava. Fugir. Kwang. Rei gritou freneticamente e ergueu seu escudo. O poder sagrado foi liberado na frente dele, fazendo a fumaça girar. No entanto, o Titã Persis era aquele que poderia de alguma forma travar uma batalha com Hades. Ele não era alguém que um ser de nível inferior como Rei pudesse bloquear. Rei não conseguiu segurá-lo por muito tempo e ficou uma bagunça sangrenta. Depois desapareceu. Onde você está? Tentando ir. O deus gigante não parou por aí e acenou com os braços para pegar seu alvo, Yon-Woo. Ventos fortes sopraram ao redor deles como um tornado. Diz Pluto entrou freneticamente na frente de Yon-Woo. Eles pareciam prontos para morrer em batalha. Yon-Woo cerrou os dentes e liberou suas autoridades. Não, ele tentou. As canalizações foram bloqueadas, como se estivessem cobertas por alguma coisa. A canalização com Atenas é fraca. Os estigmas da deusa estão se dissipando. A canalização com Cheto é mais fraca. A Sea Kingstone não foi ativada. A canalização com Agares é fraca. Hyoon-Shin Akisal está se dissipando. Agares está furioso. A única autoridade que funcionou foi despertar seu corpo de dragão. Enquanto ele esperava que os 72 Bian e a onda de fogo funcionassem por um tempo, a grande sombra do ser estava bem acima de sua cabeça. Aquele momento. KRRNG. A luz azul se reuniu no céu escuro e se transformou em relâmpago, pousando na face do deus gigante. O deus gigante gritou e recuou. Ele cobriu o rosto com as mãos enquanto o sangue jorrava como uma fonte de seus ferimentos. E na frente dele, um deus brandia sua espada, vestindo uma armadura de bronze que emitia um som cinza. A escuridão fervia como fogo, abraçando-o como se o estivesse protegendo, depois se estendeu ao seu redor como teias de aranha. Ele era bem menor que o Titã, mas a aura ao seu redor era maior que a do deus gigante. Cada vez que ele balançava a espada, uma força mais poderosa que a de Poseidon se espalhava. Yon-Woo percebeu quem era imediatamente. Apenas um deus superior que nasceu como o mais velho dos 6 irmãos, incluindo Zeus, mas jogou fora o trono do Olimpo por seus irmãos mais novos. Hades. O rei do submundo havia chegado.